Vamos que vamos, galera! Vamos para mais um podcast do esporte, o podcast para a gente falar da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, iniciar o podcast hoje pedindo perdão aí porque eu não estou com o meu microfone usual, né? Então, o microfone aí, talvez a qualidade não esteja tão legal, né? Possa sair alguns ruídos, por isso que eu já peço perdão de antemão e um pouco de paciência, né? Tenha um pouco de paciência, porque hoje, se eu deixasse para gravar um dia depois, aí correria do dia a dia acaba passando batido e você acaba não gravando. Então, vamos gravar, porque a rodada de final de semana acabou, ainda tem um jogo para acontecer, né? O jogo da noite da segunda-feira entre Fortaleza e Atlético Mineiro, jogo que é uma disputa direta, né? Por uma vaga na Libertadores, mas enfim, vamos começar falando da rodada, porque alguns resultados importantes e muito importantes que deixam o líder Palmeiras cada vez mais próximo do título, né? O Palmeiras venceu o Avaí por 3-0 e o Internacional empatou com o Coritiba no Couto Pereira, 1-1, né? Teve jogo anulado pelo VAR, deu impedimento, gol do alemão, mas final, assim, e aí tava 1-0 pro Coritiba, né? A essa altura, o Inter acabou conseguindo fazer o gol do empate, mas ficou com apenas um ponto, sai dessa rodada com apenas um ponto, e o Palmeiras amplia a vantagem novamente para 10 pontos e fica muito perto do título, né? São 5 rodadas faltando e o Palmeiras tem uma vantagem de 4 rodadas, ou seja, né? Na próxima rodada o Palmeiras já pode ser campeão, né? Já pode ser campeão. Então, iniciar, inicio falando pelo líder ou assim, o restante de temporada, né, vai ser dedicado a falar de Palmeiras, porque é o time que está literalmente sobrando nesse Campeonato Brasileiro, né? É o time que a gente está contando as horas para chegar o torcedor, então nem se fala, né? A gente que acompanha, então a gente fica olhando e fala, pô, falta muito pouco, tá chegando muito perto. Falar de Palmeiras direto, né? Foi um grande jogo do Palmeiras, uma série de oportunidades. E talvez isso seja o que mais irrite quem assista os jogos do Palmeiras e até mais o torcedor, né? Porque assim, essa partida contra o Avaí foi um caminhão de chance que você começa a perder a paciência, cara, porque você fala, pô, não é possível, cara. Não é possível. O Palmeiras vai criando oportunidades, vai desperdiçando oportunidades, e não é aquela de, numa dessa toma um gol, não é isso. É que assim, por que que esse time não consegue contratar um cara que põe a bola na rede, né? Tem tanta grana, né? Tem tanta saúde financeira. Tanta grana não diria, mas a saúde financeira tá muito bem dita. Assim, tanta grana se a gente comparar com o Flamengo, né? Mas assim, um time que tem uma saúde financeira privilegiada, um time que pode se dar ao luxo de investir para contratar. É óbvio que essa não é a política da nova gestão palmeirense e é um dos motivos pelos quais aqui no podcast e em muitos programas esportivos a gestão final da gestão Gagliotti, né, e esse início de Leila Pereira é algo que é muito elogiado, porque o Palmeiras mesmo sem ir para o mercado e fazer grandes contratações estelares, né, o Palmeiras se mantém na elite do futebol brasileiro e consequentemente do futebol sul-americano. O Palmeiras está entre as melhores equipes do continente e mesmo sem fazer grandes investimentos como faz o Flamengo, como faz o Atlético Mineiro, por exemplo. Então assim, isso é algo louvável, elogiável. Agora, quando você vê uma partida em que o time vai criando chance, é a mesma coisa assim, você pega um jogo do Flamengo, né? A gente teve alguns jogos ao longo da temporada que o Flamengo vai criando e não põe a bola pra rede, cara, assim, chega a ser irritante, porque você fala, pô, investe tanta grana, tem Gabigol, tem Pedro, né? Os caras continuam contratando e não, os caras não põem a bola pra rede. Então chega um momento que é óbvio que assim, isso é uma visão muito simplista e muito rasa do que é o futebol, né? Obviamente, né? Esse desabafo aqui, ele é uma visão muito rala, né? Muito pobre do que é o futebol. Porque o futebol tem várias outras coisas dentro de campo, né? Momento, né? Como é que se os caras estão com ansiedade. E nesse jogo o Palmeiras, na minha opinião, sentiu um pouco ansiedade, apesar de ter um gol cedo de pênalti, né? Gustavo Scarpa foi lá,
se redimiu, né, do jogo contra o São Paulo. O Scarpa é aquilo, quando o Palmeiras empatou com o São Paulo, eu falei, a cobrança do Scarpa não foi ruim. Foi uma cobrança muito boa. O Scarpa, ele é como o Rafael Veiga. Ele escolhe um canto e ele bate forte. Só que ele não erra o canto. Não, o Veiga errou recentemente. Inclusive, pedi perdão aqui, porque quando eu tava falando de Palmeiras e São Paulo, quando o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, eu falei que o Felipe Alves pegou o pênalti do Veiga, né? Não, o Veiga errou, né? Ele chutou por cima do gol, se eu não me engano, né? Então, só fazendo uma correção aqui. E raramente erra, né? Assim como é o Gustavo Scarpa, ele raramente erra e dessa vez ele foi muito feliz, né? Ali eu falei, foi todo o mérito do goleiro do São Paulo, do goleiro tricolor, por quê? Ele fez a leitura da jogada e pulou, né? Se é um jogador que muda a direção da bola em cima da hora, ele teria feito o gol. Mas ele escolheu o canto, bateu forte, o goleiro foi muito bem e a cobrança também foi muito bem executada. Então não digo que se redimiu, ele fez o normal, operação padrão contra o São Paulo. É óbvio que para alguns torcedores fica aquela, pô, mas podia ter saído com 3 pontos de um clássico, né? Era a chance de afundar o tricolor paulista numa crise, né? Perdeu o choque rei mais uma vez. Então tem toda essa questão do clássico, mas o Palmeiras, o Gustavo Scarpa no caso, abre o placar nessa partida. Naturalmente, você espera que isso vai dar tranquilidade ao time do Palmeiras, né? E de um certo ponto de vista começou a dar mais tranquilidade, porque o time foi se soltando mais, o time foi crescendo no jogo, o time foi crescendo o volume ofensivo, mas aí começou aquela coisa que eu falei, que começa a ficar um pouco irritante, porque o time começa a perder gol. O time começa a perder gol, perde gol, perde gol, perde gol, e quis o destino, né? Que o Endrick, né? O Abel Ferreira colocou o Endrick mais pro final do jogo, né? E faltando o quê? 10 minutos de jogo. E ele no terceiro gol, ele teve cara, a personalidade, né? O Gustavo, só falar, o Dudu fez o segundo gol, né? Monstro. O Dudu jogou demais esse jogo, mas também perdeu um caminhão de gol, hein? Dudu jogou um absurdo, deu uma canseira na defesa do Avaí, conseguiu fazer o seu gol merecido, né? Foi recompensado tanta luta, tanta entrega, foi recompensado e muito, acho que dessa reta final de campeonato brasileiro do Palmeiras para a conquista do título vai passar pelo Dudu, né? Que é um cara que chama a responsabilidade mesmo. Ele em momentos importantes fora de casa, vamos combinar que o Dudu ele costuma perder um pouco de rendimento. Mas jogando no Allianz Parque, ele é um cara que tem muita personalidade. É impressionante como muda, né, a postura do Dudu jogando no Allianz Parque, né? Ele incorpora, né, a torcida e ele deixa tudo dentro de campo. Então, muito bem recompensado. E o terceiro gol, né, a joia do Palmeiras, o Endrick, mais uma vez, né, quando ele é chamado para entrar em campo, a torcida entra em êxtase, né? A comemoração é como se tivesse acontecido um gol. Ele entra, ele tem cara, assim, a maturidade. Cara, é impressionante como o Endrick ele já joga como se fosse um profissional, né? Ele tá no quê? No seu segundo, terceiro jogo? Eu não tenho certeza. Mas é impressionante como ele joga com uma tranquilidade. Eu acho que é o terceiro jogo, se eu não me engano. Ele joga com uma tranquilidade e o terceiro gol foi uma jogada dele. Ele puxa pelo lado direito, faz o cruzamento para o meio da pequena área e o Vanderlan tá lá, recebe a bola e põe pro fundo da rede. Então a primeira assistência do garoto Endrick, né, no profissional do Palmeiras, e ele começa a desenhar, ele começa a encaminhar aí, começa a fazer o esboço do seu primeiro gol como profissional. Então, muito legal a participação dele. Eu acho que o Abel Ferreira ele deve estar num dilema agora, né? De não é se eu vou pôr ou se eu não vou pôr o Endrick. O dilema dele é quando que eu vou pôr. Porque na próxima rodada o Palmeiras vai até o Paraná enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E aí eu acho que ele vai ficar, poxa, se sai o gol aqui, é complicado, porque não tá o torcedor do lado, né? Então acho que esse é o dilema agora do Abel Ferreira, né? Não é se ele vai pôr ou não o Endrick, ele vai pôr o Endrick. Ele vai deixar sempre para colocar 10, 15, 20 minutos finais, ele vai colocar o garoto, porque
é uma parte do jogo legal, né? Porque você pega o adversário naturalmente cansado também, e é uma parte legal para ele entrar, para ele ganhar ritmo, né? E cada vez mais ganhando mais tempo de jogo, se acostumar com o ritmo do profissional, mas é o que eu falei, é impressionante. Esse garoto, ele realmente, ele é diferenciado. Assim, daí a dizer se ele vai voar ou não, aí a gente não pode dizer. O que dá para dizer é que ele vai ser um grande jogador, né? Isso dá para dizer, porque assim, a forma como ele se comporta dentro de campo, com 16 anos, assim, encarando caras muito mais, com o dobro da idade dele, é impressionante. É realmente algo que chama atenção, como ele vê o jogo, né? Como ele consegue, com a bola e sem a bola, como ele consegue enxergar o jogo. Ele é um cara diferente mesmo e conseguiu aí para delírio dos torcedores, conseguiu a sua primeira assistência como profissional. O Palmeiras goleia o Avaí 3-0, né? E eu acho que são duas coisas, né? Essa vitória do Palmeiras, meio que o título já estava encaminhado, mas deixa o título ainda mais encaminhado, e a derrota do Avaí encaminha ainda mais o rebaixamento do Avaí, né? Então são dois opostos. A vitória e a vitória do Palmeiras deixa o Palmeiras ainda muito mais perto do título e o Avaí muito mais perto da Série B, né? Então, um grande jogo do Palmeiras, né? Um início de jogo que parecia ser que ia ser complicado, que o Avaí ia tentar alguma coisa, mas à medida que o nervosismo vai indo embora, o Palmeiras marca o gol, começa a crescer no jogo, começa a criar oportunidades, e é aquela coisa que os treinadores falam: a partir do momento que você começa a criar muitas oportunidades, você aumenta a chance de marcar gols, e com isso o Palmeiras conseguiu marcar três, né? Porque se tivesse feito um e sossegado, se a gente pode dizer assim, ficasse no 1-0 ou talvez pudesse tomar um empate, enxergar, ver o adversário crescer no jogo. A partir do momento que você continua buscando o gol, continua amassando o adversário, apesar das chances perdidas, que em certo momento do jogo começa a ficar até um pouco irritante, o time vai lá e consegue marcar. Então, assim, vai criando, a confiança vai aumentando, a bola entra e o Palmeiras sai com um grande placar, sai com um grande resultado e muito mais perto do título, porque amplia aí a quantidade de gols marcados, né? Isso amplia o saldo de gols e assim, nos critérios de desempate é praticamente impossível. Se for pensar no aspecto vitória e saldo de gols, é praticamente impossível, né? Assim, vitória já vai ser complicado, né? Agora, saldo de gols vitória ainda é possível o Inter encostar no Palmeiras, mas saldo de gols eu acho praticamente impossível. É muito gol que o Internacional tem que marcar. Então, deixa ainda o Palmeiras ainda fica ainda mais. Eu nem sei como é que tá a probabilidade, né? A chance de título eu nem vi. Mas fica muito mais perto e é aquela coisa que a gente vem falando e a gente pede respeito ao torcedor palmeirense, né? O título é uma questão de tempo. O torcedor, eu sinto cada vez mais, acompanhando termômetros das redes sociais, que o torcedor palmeirense está deixando de lado um pouco daquele espírito pé atrás, né? Uma coisa que o Mauro Betting sempre fala, né? Que esse é o perfil do torcedor palmeirense. Assim, o torcedor palmeirense sempre fica com um pé atrás, né? Sempre fica com um pé atrás. E isso, obviamente, por acontecimentos históricos, isso deixou o torcedor meio cascudo, né? No sentido de, cara, não vou me iludir para a decepção não ser tão grande. E cada vez mais, eu não estou falando que o torcedor palmeirense está se iludindo, ele está caindo na realidade. E a realidade, assim, tudo que todo mundo fala não é com o intuito de, tá querendo jogar zica, tá querendo jogar... Não, assim, o que todo mundo fala é olhar para o Palmeiras, ver que é uma grande equipe, a melhor equipe do campeonato, a mais regular e simplesmente só constatar os fatos, né? Que é uma equipe merecedora, é uma equipe que merece levar o caneco. Então o torcedor, vendo o termômetro das redes sociais, o torcedor está cada vez... Eu não digo que vai deixar de ser aquele torcedor receoso, né? Aquele torcedor mais pé atrás. Mas essa temporada sim, o torcedor começa a reconhecer que realmente no Campeonato Brasileiro é uma equipe diferenciada. E que é muito difícil
Assim, é muito difícil. Se o Palmeiras ganha, empata, o Internacional também ganha, empata agora essa altura do campeonato, né? O Internacional consegue aí igualar um recorde histórico, né, de invencibilidade, mas invencibilidade, né, que soma vitórias e empates. O Palmeiras nessa reta final acumula vitórias e empates. E se as equipes seguirem nessa tônica, a vantagem de pontos vai ficar nessa mesma vantagem e o Palmeiras será campeão. Então, cara, assim, o título vai ficando mais perto, cada vez mais, a cada rodada que passa o título vai ficando mais perto. O gol do Endrick também parece estar cada vez mais perto e, cara, eu não sei não, hein? Eu eu tô com um feeling de que o Endrick vai marcar o primeiro gol do Palmeiras e vai ser o gol do título. Eu tô com um feeling de que vai ser o gol do título vai ser do Endrick, hein? Eu não sei não. Não sei, é só um feeling, é só um feeling. E se não for, depois, quem quiser me cobre, falar, ah, falou aí. Não, é só um feeling, né? Porque assim, o momento até do próprio Endrick, ele é tão bom que quando ele fez assistência, assim, me deu aquele feeling de que, puxa, eu acho que o gol do título do Palmeiras vai ser do Endrick, né? Eu tô achando que vai ser. Para delírio de torcedores, para delírio, insanidade do torcedor palmeirense, né? Então, vamos acompanhar, vamos acompanhar. Eu acho que neste momento, é aquela coisa, não falar coisa de momento. Por este jogo, de repente faz um jogo muito ruim com o Atlético na Arena da Baixada e você muda o feeling, né? Mas neste momento, pela vibe desse jogo, eu fiquei com a sensação de que o gol do Palmeiras vai sair dos pés, o gol do título do Palmeiras vai sair dos pés do Endrick. Vamos acompanhar. Tá, o Inter, eu falei aqui, empatou com o Coritiba no Couto Pereira, saiu atrás, teve um gol impedido do alemão ainda no começo do segundo tempo, que de repente pudesse dar um ânimo e pudesse dar tempo suficiente para o Inter buscar a vitória. O gol foi anulado, o Inter ainda consegue diminuir o prejuízo, mas fica no 1-1, né? Um resultado que, para o sonho do torcedor, de você, assim, eu acho que o torcedor colorado, ele também tem, o torcedor ele tem a missão de jamais perder a fé, né? Essa é a missão do torcedor. O torcedor jamais pode perder a fé, né? Ele tem que acreditar, ele tem que buscar. Agora sim, se você perguntar assim, pô, vamos falar sério, o Palmeiras já é campeão, o torcedor diz, pô, já não tem como, né? É praticamente impossível, mas a minha missão como torcedor é torcer até o fim, né? Eu vou torcer até o final e vou acreditar até o final. O torcedor colorado tem que ter essa missão. O time está vivendo um momento também bacana, né? De uma regularidade bastante interessante, um ano que começou difícil, né? Com o Cacique Medina, um time muito irregular. Eu até cheguei a falar aqui, cara, o Inter parece que está evoluindo, né? Em vez de evoluir, parece que o time está evoluindo. É diferente até do Flamengo, por exemplo, do Paulo Souza. O Flamengo do Paulo Souza, para mim, estava estagnado. Ele não evoluía e não evoluía. O Inter, ele para mim, ele estava evoluindo com o Cacique Medina. E aí chega o Mano Menezes, ele começa a arrumar a casa, coloca e aí, assim, o ano começou ruim, né? Cacique Medina, o time, cara, assim, perdendo. Que eu falei, pô, palavra que eu posso. O adjetivo que eu posso colocar tava evoluindo, eliminado pelo Globo na Copa do Brasil, eliminado, né, na Sul-Americana pelo Melgar, e aí um ano, primeiro semestre que foi muito doloroso, né, muito dolorido. E aí, o segundo turno, o segundo semestre, o time começa a crescer, o torcedor começa a sonhar em título, aí depois com a regularidade do Palmeiras, o título fica distante, agora é praticamente remoto, mas foi, a missão do torcedor é acreditar até o final. E a promessa de um ano que vem, cara, assim, bastante interessante esportivamente. A promessa, e tem vários clubes que são promessas, sim, tem vários clubes que são promessas, né? Existem clubes que já são realidade. Palmeiras é realidade, Flamengo é realidade. Atlético Paranaense, para mim, complicado dizer que é uma realidade, porque é um time que, assim, não tem ainda elenco e grana suficiente para disputar tudo, né? Então, assim, vai ser um time que vai brigar por um título, certamente. Então, nesse aspecto é uma realidade, mas uma equipe que vai brigar
por todos os títulos, eu tô falando assim, realidade, não, vai, tudo bem, o Atlético Paranaense é realidade, mas não vão ser injustos, porque eu tô falando aqui, a promessa do Inter é muito grande, porque pode ganhar um título. Então, assim, ser realidade é você disputar um título, né? Então, assim, existem equipes hoje que já são realidade, né? O Flamengo, o Palmeiras, o Atlético Paranaense, o, o Galo é uma promessa, voltou a ser uma promessa, porque assim, a gente não sabe se vai continuar o Cuca, não sabe quem que vai vir, que o elenco tem potencial, a gente sabe também, mas pode até não ir para Libertadores no ano que vem. Então, assim, são uma série de coisas, né? Três equipes hoje eu vejo como uma realidade e muitas equipes são uma promessa. O Corinthians é uma promessa, promessa de grande temporada esportiva, o próprio Internacional de Porto Alegre. Então, é, o torcedor colorado, acho que, de modo geral, apesar do primeiro semestre muito sofrido e dolorido, termina o ano, acho que até contente, em virtude de tudo que aconteceu e de uma promessa de ser competitivo e disputar títulos, né? Então, acho que para o torcedor do Internacional, é, é óbvio que não está satisfeito, mas a promessa é muito grande. Isso dá uma animação, dá uma empolgação, né? Vamos seguir aqui com os resultados da rodada, né? O Flamengo ganhou o América, ganhou do América. O Flamengo é o terceiro colocado da tabela. O Corinthians venceu o clássico, né? Contra o Santos na Vila Belmiro, venceu por 1-0. O Corinthians é o quarto colocado, né? Dá um alívio no coração do torcedor após a perda do título da Copa do Brasil. Venceu um clássico agora. É sempre importante para dar aquele refresco na alma do torcedor, porque você imagina, né? E perde do Santos, aí vira motivo de piada pro torcedor do Santos, né? Então, assim, já dá uma animação no coração, uma injeção de ânimo, porque o Corinthians agora busca essa vaga na fase de grupos da Libertadores. Eu acredito que o Corinthians já tá lá, né? Pela evolução que a gente viu ao longo desse final de temporada, eu acho que o Corinthians já tá lá. O Bragantino, né? Falei do Bragantino, o Bragantino venceu 4-2 o Atlético Paranaense, esse jogo foi no sábado, né? E, cara, o Atlético Paranaense, por isso que eu falei, eu fiquei meio reticente de falar assim, o Atlético é uma realidade ou não. O Atlético é uma realidade, porque tem potencial para brigar certamente por um título. Qual título que é? O Atlético, para mim, tem condição de brigar qualquer título ano que vem. Só que ele vai brigar só por aquele título, o título que ele focar mais. Por exemplo, a gente vê o Campeonato Brasileiro, é muito claro para mim que o Atlético Paranaense ele está dedicando todos os seus esforços para a final da Libertadores. Ele abriu mão do Campeonato Brasileiro, abriu mão. É um time que está de olho na final da Libertadores, é um time que está fazendo um trabalho específico para encarar o Flamengo na final da Libertadores. Então, placar importante o Bragantino para sonhar com uma Sul-Americana. Para o Atlético Paranaense não faz diferença neste momento. Vai fazer diferença se eventualmente não vencer a final e ter que buscar uma vaga na Libertadores depois. É por isso que a gente sempre fala, esse é um jogo perigoso. Mas o time, para mim, está claramente se preparando semana após semana para encarar o Flamengo na final da Libertadores. Por isso que é um jogo que, apesar do favoritismo do Flamengo, a gente vai falar disso depois, ele tem outros contextos já. Ele já tem outros contextos, é outra pegada. Né? O Fluminense empatou com o Botafogo e o Botafogo, em determinado momento do jogo, estava vencendo, hein? Estava vencendo, estava arrancando 3 pontos do Fluminense. E eu até falei na rodada anterior, eu não duvido que o Botafogo saia com 3 pontos desse jogo, hein? Foi quase, hein? O Fluminense conseguiu o empate, o jogo termina em 2-2 para o Fluminense, pensando em Libertadores, fica com, não dá alívio, né? Eu acho que o Fluminense deve conseguir essa vaga na fase de grupos também, mas não dá alívio. E para o Botafogo dar uma freada aí nas pretensões de buscar uma vaga na pré-Libertadores, está ali no bolo, mas o São Paulo já abriu uma vantagem importante agora. São Paulo venceu o Juventude no Alfredo Jaconi, 2-1, e importante, né? E aí o torcedor tricolor que acompanha, que ouve, vai falar, queimou a língua, né? Queimei mesmo,
E assim, e não dá para saber se o momento do Fortaleza vai mudar, tá? São duas equipes agora que, se o momento for o mesmo, são duas equipes que vão brigar de igual para igual por essa vaga. E o Atlético Mineiro corre sério risco. O Atlético Mineiro corre sério risco. O São Paulo já está agora na oitava colocação, né, que é o objetivo de chegar nessa pré-Libertadores. G6, fase de grupos, eu acho complicado. Acho muito complicado. Mas o São Paulo ele melhorou bastante, né? O São Paulo ele tá numa crescente importante. Fica claro que talvez pro torcedor ainda deve doer no coração. Talvez não, certamente dói. Tem uma mágoa aí da final da Sul-Americana, mas o time já digeriu aquilo lá. Aquilo lá são águas passadas, né? O time já virou a chave, tá com outro foco. O foco é a busca por essa vaga e ela vai ficando perto. Ela vai ficando cada vez mais perto. Vai competir aí vai brigar e assim, e comparando momentos, né? Vai brigar com o Fortaleza diretamente, na minha opinião, e tá empatado com o Atlético Mineiro, tá empatado que é o sétimo colocado. O Atlético pode até ficar sem essa vaga, tá? Até ficar sem essa vaga. Se o momento do São Paulo e do Fortaleza, essas duas equipes derem uma arrancada no final, vão brigar pau a pau, quiçá até por uma fase de grupos direto, porque o Fluminense também está muito irregular, mas o Galo realmente, esse risco de poder ficar fora até da pré-Libertadores é muito complicado, assim. Depois a gente já fiz um podcast pra falar um pouco de Galo, o que acontece com o Galo, né? Não sei, mas no final da temporada, quando a gente for fazer o balanço, cara, certamente vai ser uma das equipes que a gente vai falar. Porque é muito estranho, cara. Muito estranho, assim. E se ficar fora da Libertadores, pra mim é uma decepção gigantesca, né? É uma decepção gigantesca. Porque era uma das equipes que a gente colocava como uma daquelas equipes que iam brigar por tudo, né? E o Atlético Mineiro, de fato, dos grandes torneios, né? Porque ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Supercopa do Brasil, tem 2 títulos, é importante nessa temporada, mas se você pensar, né, nos 3 grandes títulos, da Tríplice Coroa, né, na grande Tríplice Coroa, que é o Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Galo de fato não competiu pelas competições. Não competiu, então ficar fora da próxima Libertadores, mesmo que da fase, sim, já ficar fora da fase de grupos, para mim já é meio decepcionante. Ficar fora até da pré-Libertadores, aí para mim é algo, um resultado esportivo péssimo, né? Péssimo pela promessa do grande investimento que foi feito, né? Atlético Goianiense e Ceará, 1-0, Atlético Goianiense vai buscando sair dessa situação e para sair dessa situação puxa o Ceará para baixo. Importante o resultado. Cuiabá e Goiás, Cuiabá 1, Goiás 2. O Goiás vai nessa busca aí se afastar cada vez mais do risco de rebaixamento e a busca pela Sul-Americana. Coritiba Internacional, falei 1-1. E na noite da segunda-feira, Fortaleza e Galo, duelo, confronto direto, né, por essa vaga na pré-Libertadores. E é o que eu falei, se o Fortaleza vence o Galo, fica as 3 equipes, o Atlético Mineiro, o São Paulo e o Fortaleza, com 47 pontos. As 3 equipes ficarão com 47 pontos e serão as equipes que vão brigar não só elas, né? Não só elas. O América ainda, apesar do momento ruim agora, também está no páreo. O Botafogo também está no páreo ainda, eu acho. O Santos, eu acho que ainda dá para ficar nesse bolo, mas é momento, né? Momento. O melhor momento quem vive hoje é o São Paulo Fortaleza. Melhor mesmo é o Fortaleza, né? Melhor momento mesmo é o Fortaleza. Então, jogo importante, a gente vai acompanhar. Amanhã a gente está de volta para falar um pouco mais desse jogo também. Mas para fechar, né, o podcast de hoje já está, quanto tempo aí? Já quase meia hora de podcast. E para finalizar, a gente dá os parabéns pelo Palmeiras por essa grande vitória, né? Mais uma grande vitória do Palmeiras.
uma goleada no Allianz Parque, um jogo que o Palmeiras foi amplamente superior, com assistência do Endrick e o título vai ficando perto. O título está chegando, né? O título está chegando, o torcedor vai se animando e assim, é coisa pro Mauro César Pereira ficar louco da vida, né? É assim, pô, ficar falando que o Palmeiras vai ser campeão, isso é muito raso. A gente tem que fazer uma avaliação do jogo. E de fato, mas não tem como não falar, né? Não tem como não falar. Rodada após rodada, o Palmeiras vai consolidando essa temporada, essa grande temporada, pelo menos pensando em Campeonato Brasileiro, vai consolidando cada vez mais, vai chegando cada vez mais perto e para mim será o campeão brasileiro. Quando vai ser, eu não sei, mas o feeling de momento é que o gol do título será o gol do Endrick. De momento, de momento. Se não acontecer, pode vir, reclama depois, isso é normal, né? Normal. É feeling de momento. Eu estou destacando isso aqui. É o feeling de momento. O momento agora, depois de uma vitória por 3-0 é esse. O feeling é esse. Na semana que vem, isso pode mudar. E eu acho que o dilema que eu falei, vou repetir. Eu acho que o dilema do Abel Ferreira agora é: devo colocar o Endrick e correr o risco dele marcar o primeiro gol fora de casa, ou eu seguro para pôr ele ao lado do torcedor e esperar, né, a casa vir abaixo, né? Enfim, eu acho que agora deve ser, porque se ele vai pôr ou não, acho que o Abel já não tem mais dúvida. Ele já conseguiu sentir que o Endrick ele está cada vez mais ambientado, cada vez menos nervoso, menos ansioso, e ele joga como gente grande já. Ele já no primeiro jogo ele já se comportou muito bem. Ele joga como gente grande já. E aí agora o dilema não é se eu vou pôr, o dilema é quando eu vou pôr, né? Se dou mais tempo, se dou menos tempo, com o risco dele fazer o gol fora de casa, talvez até aconteça fora de casa, porque o Palmeiras fora de casa é um visitante bastante indigesto. Então é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar. Parabéns ao Palmeiras. O líder, segue reinando absoluto. 10 pontos para o Internacional, vice colocado. Palmeiras 71, Internacional 61. Uma grande vantagem. Faltando apenas 5 rodadas, o Palmeiras tem uma vantagem de 4 rodadas, né, na sua pontuação. Então, finalizo por hoje. Desejar para todo mundo uma ótima semana, um forte abraço e amanhã a gente está de volta aí para falar de Fortaleza e Atlético Mineiro, que é um jogo importante para as duas equipes nessa busca pela Libertadores. Tá certo? Agora sim encerro. Valeu demais, forte abraço a todos e até amanhã. Tchau.